Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, preciso nem falar. A sexta-feira nunca decepciona, sempre acontece um monte de coisa e hoje é o último dia onde gravamos esses vídeos improvisados. A partir de amanhã estou em casa, tudo bonitinho, conformando o figurino. E o vídeo de hoje divide aqui em 4 partes. Vamos começar falando de PL 2630, fake news, regulamentação das redes, censura, Choquei. Primeira notícia, inclusive, é sobre a Choquei, não vou adiantar muito, mas é um desdobramento do caso. O que é que o delegado quer fazer? Aí sim, vamos falar de PL 2630, mostrar para vocês agora quem entrou no barquinho da defesa e quem entrou no barquinho da oposição. Tem setores na esquerda que estão contra, acredite se quiser. E tem também atores internacionais falando que o Brasil tem que censurar tudo. A ONU, olha, a grande ONU, vamos falar dela. Notícia longa aí que fala não só de regulamentação das redes. Aí depois vamos falar de economia, tem muita coisa para falar, inclusive uma briga que o governo resolveu ter no último dia útil do ano. O Haddad foi para cima aí do Congresso, com aval do Lula, na sua MP, passando por cima da decisão do Congresso de, anteontem. Assim, é sensacional o que esse governo está fazendo. E aí tem muita coisa que mostra que o Brasil está dando errado, e tem uma coisa que eu acho que vocês não vão ver em nenhum lugar, tenho até imagens para mostrar para vocês, problema sério, assim, não é sem achismo. Vem comigo. Normalmente eu mostro, né, eu provo o que eu falo. Depois vamos falar de diversas coisas que mostram porque o Brasil não avança. Além da passada de pano da imprensa, alguns assuntos que está rolando a nível de agenda nacional, quero trazer para vocês, não quero explicar muito porque eu não sei até onde eu vou conseguir nesse tema. E o último, que são algumas notícias internacionais, esse eu acho que nem vai dar para comentar hoje. Mas acredita, tem muita coisa importante. Mas a começar, né? Choquei é investigada por incitação, né? A tragédia é investigada, não tem agora... é investigada. Quem diz isso? O delegado do caso. Ponto. Abre aspas para o que o delegado disse. Para dar prosseguimento à investigação, que avalia o crime doloso de indução, ou seja, quando você fala de crime, você tem o culposo, que é sem intenção, até estranho, né? O culposo não tem intenção. E o doloso, você tem intenção. E é um crime mais grave. Choquei, está sendo investigada por crime doloso, de você induzir a pessoa a cometer uma tragédia. Estamos aguardando a aprovação do pedido de quebra de sigilo das contas do veículo nas redes sociais. Ninguém sabe o que vai achar aí. Também estamos avaliando quem serão as próximas pessoas interrogadas. Disse o delegado, responsável pelo caso. Segundo ele, outras plataformas que divulgaram notícia falsa também estão sendo ouvidas. A gente comentou na época, né, que a Choqueila já começa replicando uma postagem de outro perfil. Vamos ver para onde isso daí vai dar. Mas vamos lá. Já começando aqui com a nota da ONU, e aqui vocês entendem, até porque no passado, né, na época que o PT, né, fingia que a mídia, que a Globo era golpista, toda aquela conversa mole, né? Porque eles chamavam, na época, o Jamil Chad de porta-voz da OTAN. É porque o Jamil Chad, ele era esse cara... É porque assim, a esquerda não gosta muito da OTAN, nunca gostou. E aí a ONU também eles botavam no mesmo pacote. Só que agora a OTAN eles já não criticam tanto e agora a ONU já virou amiga. Porque já defende a mesma pauta. Lula e a ONU defendem a mesma pauta. Então agora não brigam mais. Agora o Jamil Chad, assim como a Globo, deixou de fazer parte da imprensa golpista e começou a fazer parte da imprensa petista. E tá tudo bonito. Aí o Jamil Chad dá uma aula de jornalismo e, inclusive, ele expõe como é que funciona o jornalismo brasileiro. E ele solta essa nota, 4 da manhã de... Hoje é dia 29, dia 30. Hoje é dia 30, né? Eu não sei, agora eu tô sem celular, tô sem relógio. Mas enfim. Desinformação tira vidas e redes sociais precisam ser reguladas, diz o chefe da ONU. Aí o Jamil Chad, ele começa a matéria soltando um pequeno resumo do que vai vir e ele começa a mostrar, foi uma entrevista. A desinformação, papapá, né? E precisa ser alvo de regulamentações, né, nas redes sociais. A recomendação é do Alto Comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk. Em entrevista exclusiva ao UOL, não, a entrevista não foi exclusiva ao UOL, foi exclusiva para o Jamil Chad. O UOL é um CNPJ, o UOL não existe. O austríaco admite que os atos contra os 3 poderes no Brasil, há quase um ano, geraram arrepios no mundo. Eu não sabia que o Volker Turk ele tinha procuração para falar em nome do planeta. Eu posso falar para vocês assim, ó, que as pessoas que eu conheço, eu acho que 95% delas, talvez até mais, eu vou falar 95% por ser bondoso, sequer sabem do que está acontecendo no Brasil ou que aconteceu ao longo de todo o ano, inclusive o dia 8, que eles vão se referir sobre isso.
Mas o importante é a narrativa. O importante é a narrativa de que o comissário da ONU para os Direitos Humanos falou que o mundo está arrepiado. Turquia ainda aponta para a necessidade de se restabelecer um princípio básico, mentir errado, tem que falar isso para o PT. Visivelmente preocupado com a proliferação de desinformação, ele aponta como o risco envolve não apenas a vida das pessoas, mas a sobrevivência da democracia. Já puxou a cartola, né? Segundo ele, o Brasil precisa aproveitar a data do dia 8 de janeiro para reforçar a mensagem de que o autoritarismo e a repressão apenas geram mais pobreza e desigualdade. Para Turk, a luta pela democracia terá de ocorrer todos os dias. E se a sociedade não agir, ela pode estar ameaçada. É aquele papinho chato de sempre. Olha só, em sua avaliação, parte do obstáculo no Brasil é ainda o de lidar com a ditadura. Caso contrário, os fantasmas do passado vão reaparecer. Aí você fica se perguntando, rapaz, o Jamil Chad foi entrevistar o comissário da ONU de Direitos Humanos e do nada, assim, do nada o cara mandou essa, na lata, assim, ó, ele tá conversando, não, bolsonarismo, dia 8, fake news, ó, e falar aqui pra vocês, ó, lá atrás, vocês tiveram pela ditadura, vocês têm que lidar com a ditadura, viu? Senão vai dar errado. Será que ele falou isso de livre, espontânea vontade? Essa vai ser uma aula de como funciona o jornalismo brasileiro. Um jornalismo inimigo da nação. Eis os principais trechos da entrevista. A primeira pergunta do Jamil. Trouxe a maior parte delas. O novo governo brasileiro cumpre um ano no poder, mas os desafios de direitos humanos continuam presentes. Muitos desses problemas são estruturais. Na avaliação do senhor, quais são os principais desafios de direitos humanos hoje no Brasil? Você acha que um cara na ONU, que em tese deve estar observando 192 nações, você acha por quê? Porque ele é o comissariado da ONU, ele sabe tudo que está acontecendo no Brasil? E porque ele está na ONU, ele entende de todos os problemas do mundo? E se você fizer uma pergunta dele, nossa, ele é o dono da verdade, é seu especialista, né? Óbvio que ele não sabe de nada, mas aqui é a carta de autoridade. Não é à toa que o Jamil foi entrevistar esse cara. Aí você vê, ó, olha a resposta dele. Mas como você aponta, os problemas são estruturais. É importante entrar profundamente nos temas ao lidar com direitos humanos. Os direitos humanos precisam estar incorporados em todas as instituições de Estado. Pronto. Esse é um dos grandes problemas do Brasil, segundo o comissário da ONU. Cara, tem que ter direitos humanos em todas as instituições. Direitos humanos, gente, é essa agenda da diversidade. Essa agenda muito colorida em tudo, em tudo, em tudo. Do fórum a Suprema Corte, do aspirante, né, que está querendo entrar na Polícia Militar, até o general do Exército. Passando por todas as instituições de regulamentações financeiras, bancárias, sei lá, energia elétrica, tudo. Tudo. Tem que ter tudo. Não deve depender de quem lidera o governo. Deve haver esse compromisso. Ou seja, enfiar a agenda SG em tudo. Mas também do judiciário. E aí ele sabe. Aí você vê que o cara realmente sabe um pouco do Brasil. Vimos o papel importante do Supremo, principalmente em relação aos direitos indígenas. É a questão do marco temporal. Também é importante que nessa consideração esteja presente nas forças de ordem neste aspecto. Isso é um grande problema, não apenas na América Latina, mas também no mundo. Quando falamos de polícia, frequentemente vemos os problemas do preconceito. Vemos também o aumento da violência. O Brasil é ainda um dos países que sofre muito com crime organizado e alta taxa de mortes, né? Aí pergunto para vocês, será que o problema do Brasil, né, direitos humanos, é a violência policial? Ou será que é a parte de baixo? É lidar com crime? Será que a polícia é realmente essa malvadona toda que a ONU está pintando, né? Provocada pela pergunta do Jamil? Eu não estava parada. A ONU só falou isso daqui porque o Jamil Chad foi lá botar o microfone na boca deles e deu espaço. E aí uma nota como essa, e essas falas, elas são utilizadas depois no parlamento. Principalmente os deputados do PSOL pegam o que o Jamil Chad falou, que a ONU falou, falam, olha, isso daqui temos que fazer isso porque a ONU está mandando. Na avaliação do senhor, a democracia está ameaçada em nossa geração? Sim, acho que está ameaçada se não tomarmos cuidado. Vemos entre os jovens uma desilusão muito grande em relação às instituições. Por que será? A gente não sabe, né? Há uma desilusão até mesmo com o processo eleitoral, acreditando que ele não leva mais a nada. Por que será também, né? Porque deve ser tudo aleatório. Aí no final, ele dá o seu direcionamento. É importante que possamos levar pessoas para a política. Agora você tem que separar. Tem seres humanos que são pessoas e seres humanos que não são tão pessoas assim, né? Pessoas que são diferentes da elite política que vemos hoje. Precisamos pessoas que acreditam em transformação, em direitos humanos.
e o que querem enfrentar os grandes desafios de nossa era. E vocês sabem quais são os grandes desafios que a ONU vê. Mudança climática, né, violência policial, né, falta de equidade, diversidade, todos esses ismos que eles adoram. Só tem que ter espaço na política quem pensa como eles. Não é que as pessoas têm que acompanhar a política, porque isso está acontecendo cada vez mais, principalmente na direita. Mas não é esse tipo de pessoa que a ONU quer no debate. A ONU quer essas pessoas fora. A ONU quer as pessoas que acreditam em transformação. Aí depois vai o Jamil Chad. Como então o senhor explica o avanço da extrema-direita em tantas partes do mundo? Aqui ele pelo menos faz uma autocrítica, minimamente decente, e fala assim, ó, tem uma relação com o medo, com a exclusão de pessoas, com o fato de não levá-los a sério. É isso que a esquerda faz. A esquerda não respeita as pessoas. A esquerda não respeita, não leva ninguém a sério. O próprio cara da ONU adora dar uma desumanizada, né? E tem uma relação com política de identidade, sim. As pessoas não aguentam mais serem forçadas e verem os valores que aprenderam com seus avós, com seus pais, sendo tratados como as piores coisas que existem no planeta Terra. Ou seja, reduzimos a complexidade do nosso mundo a uma questão e tornamos aquilo grande coisa. Claro, estamos num mundo repleto de incertezas e novos desafios, né, como com conflitos, mudanças climáticas. Havia também um sentimento de que uma certa renda estava assegurada. Aí que ele está fazendo autocrítica, falando, ó, isso também tem o nosso erro. A direita está crescendo por causa da gente. A gente achou que estava tudo meio de boa, economicamente, né? Ah, tá tudo certo. Só que também precisamos levar em conta que a globalização em certos setores excluiu pessoas e isso que as deixou numa situação de pobreza. A gente achou que estava e a gente começou a avançar na nossa agenda, a gente pisou no acelerador e a gente acabou gerando pobreza. Nós fracassamos. O nosso plano econômico deu errado. E as pessoas pobres, vendo que a vida delas está indo pro buraco, falou: pô, peraí, eu quero mudança. Quero mudança. Não dá mais para acreditar na esquerda. Aí agora que vem o ápice da entrevista, que é a história lá da ditadura. O Jamil Chad, gente, do nada, do nada, no meio da entrevista mandou assim: o fato do Brasil não ter lidado com seu passado autoritário é ainda um obstáculo? Aí o cara falou assim: rapaz, eu acho que sim. Posso falar do meu próprio país. Por muito tempo, houve um mito na Áustria, que éramos a vítima. Não vinha como os perpetradores dos crimes, blá blá blá, precisamos lidar com a história. Falamos de justiça, de transição em verdade. Caso contrário, os fantasmas do passado vão reaparecer. Mas reconhecer o passado não precisa gerar um rastro na sociedade. Eu acho que se tivesse perguntado, vem cá, irmão, tu sabe do que é que o Jamil Chait tá falando? Tu sabe que período é esse? Eu acho que ele nem ia saber, porque você fala de autoritário, muita gente fala, por exemplo, que o governo Vargas, né, o Estado Novo, foi bem autoritário. Será que tá falando disso? Também falam que teve alguns períodos da República Velha que foi bastante autoritário. Será que tá falando sobre isso? Você vê como são as coisas? O Jamil Chad, ele força uma aspas do alto comissário da ONU de Direitos Humanos para dar substância, dar base para os deputados do PT, do PSOL, Randolfo Rodrigues da Vida, terem, né, alicerces para tentar avançar com a agenda, uma agenda da esquerda brasileira, né, com salvaguarda da ONU. Aí depois o Jamil Chad insiste. Há espaço ainda para uma lei de anistia? Ele fala, ó, aí você vê, uma resposta genérica. A norma dos direitos humanos é clara. Não se pode dar anistia para sérias violações de direitos humanos. Aí o Jamil dá o próximo passo. Então o Brasil precisa rever sua lei de anistia? Gente, o cara não sabe nem que lei de anistia é essa. Ele fala, eu acho que precisa ver o espectro completo de como lidar com o passado. Ele bota sim, de forma genérica. Aí o Jamil Chad pega o que tá ali em vermelho, já mete uma aspas, ó, ditado, temos que rever a lei de anistia. Temos que rever a lei de anistia. E o cara não sabe nada do que tá acontecendo. Nada. Nada. Será que esse comissário do direitos humanos está preocupado com individualização das penas? Será que ele ficou sabendo de alguns casos aí sei lá, né? Alguns casos que geraram questionamentos na imprensa sobre, pô, parece talvez que o direito dos manos aí não está sendo tão levado a sério para algumas pessoas, né? Parece que só para os manos. Se você for bolsonarista, algumas coisas podem ser relativizadas. Então, assim, que a ONU não gosta, né, do Brasil, isso está óbvio. Que a ONU não quer ver a gente ir para lugar nenhum, tá? Isso também está óbvio também. Mas tem o papelzinho, tem o dedinho do jornalista. Tem o dedo do jornalista. E funciona assim. O Jamil Chat sequer mora no Brasil. Tá curtindo bem bom em Genebra.
tá o tempo todo lá batendo na porta da ONU para tentar promover a agenda anti-Brasil. É inacreditável, pô. É inacreditável, sabe? O ódio que algumas pessoas têm do país. Não é nem do Bolsonaro, é de país. O cara parece que tem raiva do Brasil. O cara quer refundar o Brasil. Aí, como eu disse, só a manchete já é o suficiente. Baleia Rossi. O Estadão dá espaço pra quem? Pro MDB. É aquela coisa, né? O Estadão vai criticar o Lula, mas nunca vai trocar o Lula pela direita, que seja Bolsonaro ou qualquer pessoa próxima de Bolsonaro. Nunca, nunca. O Estadão foi fundado sob a bucha e continua sendo bucheiro até hoje. É o famoso mesquitismo, como era acusado no passado. É preciso combater fake news e assédio virtual com garantia de liberdade de imprensa. Oh, coitadinho. O trabalho da imprensa pode até deve ser criticado. O contraditório é um direito que todos temos. O problema ocorre quando a autoridade resolve atacar o jornalista com ofensas pessoais. Oh, coitadinho, né? E quando o jornalista resolve também atacar e não acontece nada. Tipo, porque eu torço que Bolsonaro perca a vida. Eu até tô sendo bem eufêmico ao replicar, né, a manchete. Isso é de boa, né, Baleia Rossi? Absurdo, gente. É, é um absurdo, é um absurdo. E esse debate todo, ele volta, pelo 2630 volta, e não tem uma única linha sobre aquele pedaço da lei que trata do financiamento da imprensa. Ninguém tá falando disso, né? Para mostrar qual é o interesse da Globo, do Estadão, a própria Record, que, né, abraça a pauta. Aí você fala, o que está acontecendo com esse Brasil? A turma do PCO, no seu jornal, publica um editorial criticando o PT sobre censura. O Brasil não é para amadores, e nem para profissionais. O PT caminha para enterrar os direitos democráticos da população. Falei, rapaz, é sério mesmo que o PCO tá falando isso? Aí fala, né, que no dia 11, um adolescente de 17 anos tinha invadido a conta da Janja. A invasão, que não teve maiores consequências, né, como a exposição de fotos íntimas, roubo de dados bancários, resultou na publicação de ofensas, xingamentos, né, e algumas coisas lá. A primeira-dama classificou a invasão como um novo patamar dos ataques de ódio que sofre diariamente. Aí, olha o que o PSOL diz. Considerando que Janja é casada com o atual presidente da República, é natural que seja alvo de ataques de seus opositores. A invasão pode ser tipificada como crime e a primeira-dama tem todo o direito de levar o caso à delegacia. Ocorre, no entanto, que sua reação foi além. Então, assim, ó, Binha, olha só. Você vai ser atacada? Isso vai acontecer. Política, infelizmente, é isso. Agora, não é porque a senhora foi atacada que a gente pode simplesmente, sabe, bater palma para qualquer coisa. Você está indo um pouco além. Essa declaração feita no dia 19 de dezembro, Janja afirmou que vai processar o Elon Musk pela demora em retirar seu perfil do ar e aproveitou para defender um problema político de internet. Abre aspas. A gente precisa não só de uma regularização das redes, mas a gente precisa discutir monetização dessas redes sociais, porque hoje não importa se é do bem ou do mal, eles ganhando dinheiro, está tudo bem, eles estão acima de tudo, acima do mercado. A declaração de Janja ultrapassa qualquer procedimento jurídico normal por parte da primeira-dama e passa a ser uma declaração claramente política. O seu objetivo não é somente mostrar indignação com o fato de ter tido sua conta invadida, mas também exigir que as redes sociais sejam tuteladas pelo Estado. O caso é grave e mostra que o PT, ao qual Janja e Lula são filiados, no que diz respeito às questões democráticas, perdeu totalmente o rumo. Olha, eu não acredito que eu tô lendo isso daqui no editorial do PCO. Não se trata de uma fala isolada. Anteriormente, vários setores do governo Lula e do próprio PT já estavam apoiando abertamente o projeto de lei 2630, o famigerado PL das Fake News, que, caso aprovado, levará a um estrangulamento total da informação independente. Os próprios dirigentes do PT já vinham desde 2018 contribuindo para que se criassem as condições para tal projeto ao... Eu sei que é difícil de acreditar. Pode até ir no site. Sabe? Pode ir no site. Acreditem se quiser. A turma do PCO vai te falar que o PT está contribuindo para avançar com o pé das fake news desde 2018 ao defender repetidamente que a vitória de Bolsonaro teria sido o resultado não de um golpe de Estado, mas da divulgação de notícias falsas.
Falei, rapaz, é mesmo? Você tá criticando o PT por catapultar aquela história dos disparos em massa, que até hoje a gente procura os prints, né, dos tais disparos, que a Patrícia Campos Melo foi até processada, né, em primeira instância, ela e a Folha se deram mal, né? E até depois, quando o caso foi pro TSE, até ministros, que eu acho que ninguém ia falar que são bolsonaristas, porque já tomaram decisões contra Bolsonaro, falando, não, cara, tá... Devia ter pelo menos uns printzinhos, né, pra gente poder falar alguma coisa e não foi apresentado pela turma do PDT. A gente comentou isso em vídeo e esse assunto vai estar no Atlas de novembro, dia 15 está no ar. Aí o pessoal continua. Segundo a imprensa capitalista, a invasão do perfil de Janja serviu para que os deputados federais voltassem a se mobilizar em torno do pele das fake news, que, diante de sua impopularidade, precisa do apoio integral da esquerda para ser aprovado, bem como de um fato político sobre o qual o imperialismo possa voltar a fazer uma campanha em sua defesa. E eles encerram falando o seguinte: ao mesmo tempo em que a imprensa mente impunemente, a imprensa pode mentir à vontade, nada acontece, é engraçado isso. Aqueles que se esforçam para trazer a verdade à tona estão sendo censurados e perseguidos. É, pior que é, viu? É o caso. Agora eu discordo. Agora eu vou ter que discordar com o pessoal. É o caso de Breno Altman, jornalista afiliado ao PT, que foi forçado por decisão liminar a excluir publicações feitas nas redes sociais. É porque o Breno Altman ele estava meio que defendendo o grupo H, naquele conflito lá, né, na região de Israel, na Palestina, ele tá defendendo o grupo H e uns comentários assim muito complicados, né? Muito complicados, muito complicados. O PCO, que no passado já teve suas contas nas redes sociais suspensas por uma medida do judiciário, hoje é vítima de duas notícias crime protocoladas por figuras públicas bolsonaristas, que poderão levar à prisão de dirigente da legenda. Mas o pessoal mal sabe, não vai pegar neles, não vai, a censura é só pra direita. É sempre por isso que ainda estão falando. E aqui mais uma dentre tantas notas que saíram ao longo do ano, gente, que mostra de forma clara por que o PT quer censurar todo mundo. O Estadão diz, ó, o poder da comunicação bolsonarista na manutenção da direita e na oposição ao governo. Diretrizes disseminadas por Jair Bolsonaro são plenamente replicadas por outros políticos conservadores. Muitos, inclusive, vão tentar nacionalizar as eleições municipais de 2024. Ao longo da nota fala sobre essas diretrizes, fala de segurança pública, fala sobre economia, fala sobre liberdade econômica, redução de imposto, defesa da liberdade. Mas eu quero mostrar um parágrafo. Mas chama a atenção como a oposição tem conseguido manter um nível de comunicação equivalente ao do governo, mesmo sem ocupar a cadeira presidencial ou cargos de destaque nomeados pelo executivo. As mensagens da direita se propagam de maneira extensa, desconstruindo de forma minuciosa entre os seus adeptos cada uma das ações de Lula. Não tem nada que o Lula fala que a gente não vai lá e desconstrói e desmente. E mostra todas as pegadinhas, todos os jabutis. E é por isso que eles têm que censurar. A força orgânica que a direita tem, cara, não tem dinheiro que jorre na Rede Globo que vá fazer a mesma coisa acontecer. Não tem. Até porque a força da verdade é muito maior, né? Mentira tem perna curta. É o que o pessoal sempre diz. E aqui para mostrar, né, o pensamento médio do lulista padrão. A Nicole está em primeiro lugar para a prefeitura de Belo Horizonte. Precisa ser detido, tem que ser caçado. Se você não consegue vencer a direita, persiga-os. Principalmente via judiciário logo. Caça o mandato do Nicolas. Torna ele inelegível. Aí o Nicolas coloca, né? Nicolas está em primeiro lugar nas pesquisas. Esquerda, cassação já. É assim que funcionam as coisas no Brasil. Porque, vocês vão ver, né? A gente vai tratar aqui agora de um tema que no final do dia é o que mais impacta a vida dos brasileiros, e normalmente não, talvez não o que mais impacte, não vou nem usar esse termo, mas é o que mais influencia na hora de tomar decisões, né, decisões eleitorais. A população leva a questão da economia muito a sério na hora de votar, na hora de ficar insatisfeita. O PT não consegue apresentar um programa econômico que melhore a vida das pessoas, então tem que censurar para ninguém saber o que o PT está fazendo. Aí você vê. Olha essa confusão. No último dia útil do ano, veja se não é a cara do PT, a cara da soberba, da arrogância, do autoritarismo. Governo Lula publica MP que reonera folha de pagamento.
o Lula vetou, o Congresso foi lá, derrubou o veto do Lula, o Lula não aceitou a derrubada do veto, não foi nem no judiciário. Falar que não, o decreto aqui não é um ADI, ação de inconstitucionalidade. Não. O Lula meteu a MP. Tem força de lei que no dia que coloca já tá valendo. Parece inacreditável. A MP revoga a lei que renovou a prorrogação da exoneração até dezembro de 2027 e foi promulgada na quinta pelo presidente do Senado. No dia seguinte meteu MP. Sem efeito imediato, as novas regras passam a valer a partir de 1º de abril de 2024. Até essa data, a desoneração continua em vigor. Deputados e senadores manifestaram resistência ao pacote apresentado por Haddad e viram uma afronta ao Congresso. Viram, né? Vocês estão vendo. Vocês têm certeza que vocês viram, né? Não vai ficar de... a gente acha, porque tá claro. Aí, a Veja relata o seguinte. Parlamentares sugerem medida a Pacheco para reverter a renovação da folha. Qual a medida? Devolve o MP. Devolve, não, pô, peraí, tá esculhambando. A proposta tanto não foi bem aceita que a Frente Parlamentar do Empreendedorismo pediu na sexta que o Pacheco devolva o governo a medida. Né? Efraim Filho, o autor do projeto que prorrogou, já tinha afirmado que a medida provisória anunciada pelo Haddad contraria uma decisão tomada por ampla maioria pelo Congresso, que vai sofrer resistência desde a largada. E o Pacheco? Pachecão, amigo do Lula, vai falar, calma, pera. Não vamos brigar, não vamos brigar. Pacheco diz que vai analisar essa MP, que reonera, para decidir tramitação. Tem que esperar. Calma, gente, calma. Calma com o painho. Tem pena de painho? Pacheco divulgou nessa sexta sobre a MP editada pelo governo, né, após a promulgação da lei que prorroga até 2027 a desoneração da folha. Segundo Pacheco, a necessidade de análise técnica da proposta e também de discussão com os líderes partidários, antes de decidir se a MP segue ou não tramitando no Congresso. Abre aspas para o Pacheco. Farei uma análise apurada do teor da medida provisória com assessoramento da consultoria legislativa do Senado, para além da estranheza sobre a desconstituição da decisão recente do Congresso sobre o tema, a necessidade de análise técnica sobre os aspectos de constitucionalidade da MP. Há também um contexto de reação política à sua edição que deve ser considerado, de modo que também será importante reunir os líderes das duas casas para ouvi-los, o que pretendo fazer nos primeiros dias de janeiro. Continua o texto. Abre aspas. Somente depois de cumprir essas etapas é que eu posso decidir sobre a tramitação no Congresso Nacional ou não. O Pacheco ainda vai ver. Ainda vai ver, sim, meu Deus. Ainda vai ver, gente. Ainda vai ver. Tem que conversar. Ele não está convencido. O Pacheco não está convencido. Assim, para você ver como essa medida é boa. Para você ver como essa medida é boa. É tipo o texto do PCO. Centrais sindicais criticam o MP da reoneração e Haddad marca reunião. As centrais sindicais, exceto a CUT. Para você ver que é ruim, porque assim, a CUT é literalmente o quê? É o Brasil 247. Não, o Brasil 247 não, porque o Brasil 247 ainda tem críticas ao Lula. É a Globo News. A CUT é a Globo News. É aquela coisa assim que é o último bastião de passada de pano. Então a CUT ainda segura a onda. A CUT ainda segura a onda. Mas eu falo, não, pô, pera aí, Lula. Tá esculhambando, irmão. Mas enfim, as centrais sindicais, exceto a CUT, receberam com insatisfação a MP, que prevê a reoneração gradual da folha de pagamento. Além de discordarem do conteúdo da medida, elas criticaram o período de sua publicação, época em que a mobilização dos trabalhadores para uma eventual manifestação contrária seria mais difícil. O Lula ainda pegou os trabalhadores na curva. Os trabalhadores aí no final de ano deu uma tesoura. Pô, Lula, sacanagem, cara. Gente, isso aqui no final do dia vai gerar mais custo para as empresas. E só tem dois caminhos, gente. Empresário não vai reduzir o lucro. Só tem dois caminhos. Como isso daqui vai afetar a todos os setores, as empresas, os empresários, ou eles vão embutir no preço, ou eles vão fazer demissões. Não tem outra opção. Ou vai ser você que vai pagar, ou vai ser você que vai pagar. De um jeito ou de outro. Porque ainda que no contrato, né? Se não contrato, a economia desacelera. Você vai pagar de um jeito ou de outro. Vocês acham que as empresas vão absorver todo esse gasto extra? Tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira. Porque o governo quer aumentar a arrecadação. É um absurdo. É um absurdo. Nem as centrais sindicais conseguem defender. Aí você vai. Aí você vê, porque o Lula quer censurar a internet.
porque não consegue apresentar resultado. O governo central tem déficit primário de 39,4 bi em novembro, pior do que o esperado. Adoro isso. Todas as vezes que eu acho que o Lula conseguiu surpreender, foi sempre surpreendendo negativamente. Nunca, não, foi acima das expectativas. Somente sempre é abaixo das expectativas. Ai. O governo central registrou um déficit primário de 39,389 bilhões em novembro, diante de uma aceleração nas despesas, acompanhada de perdas na arrecadação de tributos ligado ao desempenho das empresas. Então acho que são dois indicadores muito ruins, né? O déficit e a desaceleração das empresas. Em valores corrigidos pela inflação, o dado de novembro foi o segundo pior para o mês da série histórica, que começou em 1997. O Dilma só não conseguiu superar a Dilma. Só foi menos pior do que o rombo de 54,4 bi registrado em novembro de 2016. Tirando o rombo de novembro de 2016, o que o Lula fez assim, não tem precedentes na história deste país. Mas segundo a Mira Leitão, o Brasil tá voando. PIB voando. Voando. Lula termina 2023 com um rombo próximo de 145 bilhões nas contas. Calma. Eu acho que vai ser mais. Vamos esperar. Até porque o mês de novembro, né, foi computado agora. O rombo veio acima do que estava sendo esperado. Aí, essa nota ainda traz uma coisa que eu comentei com vocês. O primeiro ano do terceiro mandato do Lula terminará com um déficit próximo de 145 bi, 1,4% do PIB. Poderia ser maior, mas o montante desconsidera o pagamento de precatórios, que será custeado com crédito extra de mais de 90 bilhões. Eu fico me perguntando, né? Não podiam ter dado crédito extra para Bolsonaro na época? Por que não deram, pô, crédito extra para Bolsonaro pagar os precatórios? Jogaram meteoro no colo do cara. Agora tem crédito extra. Agora apareceu crédito extra. Mas, rapaz, na época de Bolsonaro teve que sentar, conversar, resolver. Não, aqui fazer aqui uma PEC dos precatórios, pô. Vamos aqui resolver, gente. Vamos pagar. Eu não lembro se o valor era até 75 mil reais, era até 750 mil reais. Eles estipularam o valor, ó. Eu acho que era 750 mil. Tô na dúvida agora. Se o valor for até aqui, a gente vai pagar. Agora, este ano. Se o valor for acima disso, a gente vai pagar em parcelas. E aí deram um jeito lá para pagar. E botaram lá um teto de precatórios. Porque deu um salto no pagamento. A gente comentou isso muito na época. Agora apareceu o crédito extra. Agora apareceu. Senão você podia somar 90. Aí já vai para 235 bi. Assim, ó, gente, outra coisa. O governo Lula, ele continua tendo 235 bi. Esse dinheiro continua saindo. Ele só não vai ser computado no dado oficial. Na hora que você olhar para o dado oficial, o dado oficial é 1,4%. Mas você gastou esse dinheiro. Só não vai ser computado a critérios de você fazer, porque, por exemplo, vai ficar mais fácil agora. Essa regra nova do arcabouço fiscal, ele tem, antes de você ativar alguns gatilhos, isso, etc, tudo mais, algumas restrições, isso só acontece quando você não cumpre a meta. Isso vai valer para meio que ano que vem. Então, assim, ó, o governo estipula a meta de zero. Se o governo não cumprir a meta de zero, aí, pô, vai ter que começar a congelar despesa aqui, congelar despesa acolá, etc. Só que o governo ainda tem uma margem de 0,5%. Então, vamos botar ano que vem. Se fosse ano que vem, o governo Lula teve um prejuízo de 50 bi. 0,5%, mais ou menos. Então estaria dentro da meta. Ah, só foi meio bi, tá bom, tá de boa. Né? Cumprimos a meta. Só que aí tinha um precatório. Aí, se tivesse que pagar 90 dias de precatório, ia ser 90 bi a mais. Então 50 ia pular para 140. Aí o governo ia cumprir a meta. Aí você ia ter várias travas. Eita, corte de IPC, congelamento. Só que aí vem um crédito extra. O governo gasta, mas isso não entra na matemática do cálculo lá da meta fiscal. Mas graças a Deus que agora tá tudo no Brasil funcionando, a harmonia entrou em campo. Eu adoro a harmonia. A harmonia é sempre bom estar vivendo num país com muita harmonia. Obrigado, Deus. Dívida pública federal bate recorde e atinge 6,3 trilhões em novembro. Uma alta de 153 bilhões no período, né? Rapaz, é o recorde na série histórica. Nunca na história do Brasil nós estivemos tão endividados. Mas o Brasil vai bem. O Brasil vai bem, vai bem, vai bem. É o que diz a Meira Leitão. IPCA 15. Gasolina sobe 11%,
e a segunda maior pressão da inflação do ano. A gasolina foi o único entre os quatro combustíveis a comprados pelo IBGE a registrar alta de preço em 2023. Impacto dos preços das passagens aéreas sobre a inflação preocupa, diz o Haddad. Bilhetes pressionaram o resultado do IPCA 15 em dezembro, né? E acumularam alta de 48,11% em 2023. Mas está tudo indo muito bem. Confiança de serviços em dezembro atinge o menor nível desde março. Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 1,6 pontos em relação ao mês imediatamente anterior. Sensacional, sensacional. E aí, vem a Globo News. Vou até esse saquinho aqui, ó. Dá pra ver, ó. Passar um pano aqui. Passar um pano. O mercado torceu muito o nariz com a escolha do Haddad, porque gostaria de um nome mais ligado ao mercado financeiro. Houve muita desconfiança, e ao longo deste ano, o ministro da Fazenda conseguiu construir seu muro de credibilidade. Termina um ano com muita aprovação no setor. Mas não tem como levar a sério, velho. O Brasil tá quebrando e o povo tá batendo palma. Não dá, não dá, não. Assim, não dá, não dá. Aí, essa postagem aqui eu achei engraçada, porque não é, aqui não tem ninguém de direita, né? Pelo menos a direita bolsonarista. Vem lá o David Decani. Ele é tipo um assessor do PSOL para assuntos econômicos. Isso mesmo, pode olhar na biografia dele no Twitter. Aí ele colocou assim, ó. O que me deixa com mais raiva é que perdemos décadas de formação política e economia em apenas um ano. Ele tá falando isso daí sobre como a esquerda mudou, né? Como a esquerda se corrompeu no governo Lula. Agora, a esquerda defende as coisas mais reaças do neoliberalismo, se colocando à direita do FMI ao aceitar a fórmula da contração fiscal expansionista, por exemplo. É de chorar. Aí o pastor Alexandre Gonçalves, se não me engano ele é filiado ao PDT, ele posta assim, ó, um post do David Decache durante o período eleitoral. O ministro da Economia do Lula será o povo? É ele que vai mandar. A esquerda é muito hipócrita, né? Aí agora se vendem como os paladinos da moralidade. É só uma briga pelo poder. Só querem o poder. É o poder pelo poder. É o poder pelo poder. Aí você vê, ó, um defensor do PL 2630. Paulo Guedes não tem rede social. A maior parte das pessoas sabe disso. Aí um perfil, né, se você abrir a biografia, tá lá, perfil de apoio ao Paulo Guedes, escreve o seguinte: se ainda não viramos uma Argentina, foi graças à excelente condução da política monetária pelo Banco Central em 2023. Puxando o saco do Robertinho, né? Aí viu o Noblar. KKKKK. Meu amigo Bolsonaro, que ainda anda desesperado com os bons resultados da economia, acredita nisso daí que Guedes está falando. Mas meu amigo também acredita que professor doutrinador, né, que tem outras coisas que não foi testada, é muito desespero. Aí o Google tomou uma checada básica. O print não representa uma conta oficial do Paulo Guedes. E a argumentação do autor é baseada em um perfil fake. E aí, já que ele falou do Robertinho, olha o Robertinho. Olha o Robertinho. Chegando aqui ao final, né, do seu mandato. Enquanto presidente do Banco Central. Robertinho, que já tá aí, já tá preocupado, né? Será que ele vai ser reconduzido pelo Lula para continuar como diretor do Banco Central, presidente do Banco Central? Ou será que o Robertinho vai voltar a trabalhar na Faria Lima? Quem sabe é um dos grandes bancos? É sempre bom ter um bom trâmite com os petistas. Eu não gosto do Roberto Campos, vocês sabem disso há muito tempo. O Rafael Gloves pode até falar que tá mais na bolha dos liberais. O cara direito tá na bolha dos liberais que fala, né? Mandato encerrando, virou ator político. Até os liberais já estão percebendo o senhor Robertinho, né? Que tava lá no evento do PT, a convite do Haddad, ficou 3 horinhas lá na Igreja do Torto. Campos Neto diz ter viés mais otimista do que projeção de 1,7% para a expansão do PIB em 2024. O presidente do BC voltou a elogiar a atuação do Haddad. Eita, Robertinho! Roberto Campos diz que análises econômicas têm errado e que juros serão o mais baixo possível. Pior que as análises realmente têm errado. A turma falou que o déficit desse ano ia ser 0,9. Já tá em 1,4. Mas errou mesmo, velho. Agora eu concordo. Só que tá errando pra menos, né, Roberto Campos? O presidente do BC vê boas perspectivas para 2024, seu último ano no cargo.
E a Mira Leitão batendo palma. Roberto Campos tá elogiando tanto o Lula, se aproximou tanto do PT, que agora o Roda Viva vai até reprisar o episódio dele. Só não vê quem não quer, gente. Só não vê quem não quer. Abraçou a agenda verde. Defender. Ai, vamos fazer aqui um. Putz, inventário de carbono do Banco. Tá tudo errado. Não, vamos aqui falar sobre a possibilidade, né, de terceirizar ativos. Para BlackRock, filho. Você tá maluco? Comigo? Não, 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 não. Vai lá, Roberto. Vai lá. Segue teu caminho. Aí veja. Olha as perspectivas de 2024 do governo Lula. O Ministério das Cidades usará recursos do PAC para renovar a frota de transporte público coletivo. E é o que eu venho batendo na tecla com vocês. Sabe? E o PT é tão previsível que eles nem mudam muito assim a estratégia. Comunicamos, né, assim, ó, em 2024, entrarão em circulação 2.927 novos ônibus elétricos no país. Tem que ser elétrico, que agora é o PAC Verde. Caminhamos para melhorar a qualidade dos veículos do transporte público, contribuindo para a redução de gás carbônico e para a melhoria da qualidade do ar. Diz o Jader Filho. Será que o problema no Brasil é a qualidade do ônibus, também ruim, e o ar? Ou será que é falta de ônibus, falta de infraestrutura, falta de vias para ônibus? E aí, olha que bacana, né? Essa página aqui é do Estadão, né? Eles têm um blog só focados em estradas, né? Rodovias, carros, que é Estradão. Ônibus elétrico já é realidade no Brasil. Veja os modelos disponíveis. E essa nota é de agora, 27 de novembro. Tem um mês. Então os preços estão relativamente atualizados. Mercado de ônibus elétrico tem demanda crescente, fabricantes já começam a apresentar soluções para as grandes capitais do país. Aí olha o que está ali em amarelo. Mas os ônibus elétricos custam até 3 vezes mais que os modelos a combustão com motores a diesel. Aí eu pergunto para vocês. Será que não era melhor, em vez de comprar 2.927 ônibus, comprar 9.000 ônibus? Comprar 9.000? Acho que 9.000, ter 9.000 novos ônibus. Será que não era, sei lá, mais vantagem? Será que o Brasil não está precisando de mais ônibus? Mais, assim, muitos. Mais rotas. A gente já tá ruim. É déficit, é dívida, é juros. E na hora de gastar, vai gastar desse jeito? Será que essa é a melhor forma de gastar o dinheiro do povo brasileiro? Não sei. Mas é o Lula. Aí que tá o que eu falei pra você na introdução. Uma coisa que eu acho que tá passando despercebido por muita gente. Deixa eu ver quanto tempo tem. Acho que ainda vai dar pra falar o que eu quero. Pouca gente tá falando isso daqui, porque é um assunto que no momento acho que ainda não tá chamando a atenção. Eu recebi inicialmente essa postagem de um amigo. E aí lá no Twitter tem depois uma conta que eu sigo, que eu sempre vejo interagindo com a Amazônia Azul, que tá sempre falando de logística. Eu falei, olha, então realmente tem substância, aí eu fui atrás dessa nota. O amigo me mandou e falou, rapaz, estou preocupado com os indicadores, os números. Eu sou, pô, de soja, sei lá, eu não entendo nada de soja. Mas de matemática eu entendo. Na hora que eu vi os números, eu falei, é preocupante. Soja 2023, 2024. Temos que reconhecer nossas perdas. Leone Severo traz sua perspectiva sobre a safra do Brasil. Olha o que ele disse. Nós temos que reconhecer nossas perdas, diz o diretor do Simconsult e um dos maiores especialistas sobre o agronegócio brasileiro sobre a safra, né, de 2023, 2024 de soja no Brasil. Na análise de Severo, partindo da perspectiva inicial de uma produção de 163 milhões de toneladas, 20% já se perdeu irreversivelmente. Cara, olha assim, 20% já foi pro saco. 20% já foi pro saco. 30% estão convalescentes, tá? Não vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. 50% estão satisfatórios. Olha o termo que ele está utilizando. Assim, caso as condições de clima não se regularizem, as previsões ainda não mostram esse cenário mais linear das chuvas, estes 30% podem aumentar e a safra ser menor ainda. Aí a gente fica pensando, pô, quer dizer, imagina, você tem uma safra, 163 milhões de toneladas, e se só vir metade? Se só vir 80? É preocupante. Aí o que eu disse? Estava eu passando no Twitter ontem, estava aqui o SLF Farms,
O perfil tá lá sempre batendo papo com a Amazônia Azul e ele traz imagens. Eu acho que essa imagem aqui, juntando com esses percentuais, nós, leigos, né, pelo menos nós que somos, tem gente que sabe um pouco mais de agricultura, pode olhar e entender o problema. O SLE fala assim, ó, convidei o diretor de um dos maiores bancos privados do Brasil a percorrer hoje as lavouras no núcleo entre Sinop e Nova Mutum, através de estradas secundárias e de terra, totalizando 872 quilômetros e certamente mais de 2 milhões de hectares de abrangência. Olha essa foto. Olha o chão. Olha as plantinhas tudo murcha. Olha essa outra foto. Grandes grupos agrícolas se encontram nesta região, considerado um polo com importância mundial no cenário de produção de grãos. A quebra será significativa. E apontar percentuais neste momento é um chutômetro e total de respeito à inteligência alheia. Né? Aqui está a aspas lá porque ele falou. Se vai ser 20% de perda, 50% de perda, 30% convalescente, não sei. Mas você vê que já existe um debate sobre, cara, qual vai ser o impacto, e esse impacto é significante. Isso ninguém tem dúvida. Cara, vai ter um impacto. A quebra vai ser significativa. Só não sabe quanto é. Só não vai chutar porcentagem. Desde sábado já percorri mais de 1.600 quilômetros em estradas secundárias de terra entre os municípios de Sinop, Cláudia, União do Sul, Santa Carmen, Vera, Sorriso, Ipiranga do Norte, Nova Biratã, Lucas do Rio Verde, Tapurá, Nova Mutum, São José do Rio Claro e Diamantino. A quebra será histórica nesta região, que representa um dos maiores núcleos de produção do Brasil e possui um padrão de rendimento que se encontra entre os melhores do mundo. Algoritmos de imagem de satélite não calculam a altura de planta, muito menos sua carga produtiva. Imagina. Então, ano que vem, o agro, o malvadão, né, que salvou o resto do PIB brasileiro esse ano, o agro malvadão que salvou o resto do PIB, parece que o Lula não vai poder contar. Parece que o Lula não vai poder contar. Só vai ter a Globo. Só vai ter a Globo pro Lula contar. E vamos lá, vamos que tem mais coisa. Só tem a Globo, né? Inflação deste ano é uma boa notícia. Muito boa. Muito boa. Governar com a Globo a favor é gostoso demais. E esse perfil que tá falando isso não é, pelo menos, da bolha bolsonarista. Por isso que eu fiz questão de trazer com esse peito, não só a matéria sozinha da Miriam. Aí. Pegar o paninho aqui, né? Passar aqui no microfone. Dora Kramer. 2023 foi ruim, mas foi bom. Foi ruim, mas foi bom. Foi bom, mas foi bom. O ano que agora termina foi ruim na avaliação de alguns e bom na opinião de outros. Tudo depende de comparação. Exemplo, os desacertos verbais de Lula ficaram deglutíveis, aceitáveis, face às vulgaridades do antecessor. Ela sequer consegue citar o nome Bolsonaro. Como é que esse país anda pra frente? Tá em busca de uma boquinha na Globo. Só pode. Só pode. Não, aí as pessoas atacam a imprensa. Aí vem, ó o outro. Tá tudo ruim pra mim, diz o Monark. A Folha, podcaster, também enaltece política externa de Lula e defende liberdade de expressão sem limites. E a gente comentou, gente, sobre. Eu fiz um vídeo só pra mostrar como o Monark é um mentiroso, compulsível. Na verdade, ele é um desinformado, um cara sem muita inteligência. Aí vem, já o governo Lula estaria pior para igual se comparado ao anterior. O que se salva, diz, é a política externa do presidente, que não está sendo subserviente a nenhum polo de poder. Não, tá não. Avançando com toda a agenda da ONU, dos democratas, da União Europeia, manda que a gente obedece. É um absurdo, sabe? Ainda tem que bate palma. Ainda vê esse cara como uma das poucas pessoas que tem culhão para falar a verdade no país. Aí veja, a Isabela Teixeira, que já foi ministra do Ambiente, né, na época da Dilma, foi cotada, inclusive, para ser ministra do Lula, acabou, não tá aí no BNDES, está no conselho do BNDES como mercadante. Mais que oportuno, liderar o G20 é necessário. Ela vem, né? O Brasil iniciou sua presença rotativa no G20, papapá, ppp, e hoje, em meio ao cenário geopolítico particularmente intrincado, é preciso reconhecer que os obstáculos encontrados nos debates sobre mudanças climáticas estão entre seus principais desafios. Esse é o governo, né,
que não está sendo subserviente a ninguém, segundo o monarca. Antes de receber o encontro na Índia, né, nossa predecessora no papel mandou seu recado. Somos a solução para a transformação digital. Nesse sentido, o Brasil também poderia se posicionar com uma afirmação igualmente ambiciosa e apropriada para sua vocação, sendo a solução para a transição verde do planeta. Aliás, para tudo o que for verde, desde alimentos e energia até hidrogênio e produtos industrializados, como ácidos combustíveis climaticamente neutros, com a vantagem de sermos opção de mercado viável para a democracia estável. Assim, nos usem como a fazendinha do mundo. Por aqui, a iniciativa privada e os três poderes podem, diante do timing oportuno, apresentar ao G20 a ambição brasileira de modo alinhado, apoiando-se na construção de uma visão industrial do século XXI verde e voltada para o mundo, ou seja, ser a fazendinha do mundo. O fato é que esse é o potencial que temos caso avancemos de modo pragmático nas iniciativas legais, tributárias e de estruturação de mecanismos financeiros. Esses são os indicativos das áreas que o PT precisa agir. Tributária, a área verde já está feita. Iniciativas legais, tem diversos marcos, tem aquelas mudanças da Procuradoria-Geral da Fazenda também, isso daí, tentando colocar critérios ESG sempre que possível. Estruturação de mecanismos financeiros, vejo que a própria Febraban fez lá no início, não vai mais ter crédito para frigorífico que não demonstrar, né, todo o rastreio dos seus produtos, que é um povo do bem e do amor. Sendo desenhadas, e essas medidas têm que ser desenhadas pelo governo, setor produtivo e sociedade. Sociedade são zongueiros, não são vocês, né? E isso tudo no chamado Plano de Transformação Ecológica, o nosso pacote verde. Nossa participação nas conversas climáticas é imprescindível, tendo em contexto que prediu o G20 será um passo decisivo para ter o COP30 em 25, lá no Pará, quando é Barbalho. Nesse outro pacto global de destaque, vale ressaltar que cada vez mais discutir clima fala do comércio internacional e finanças em variadas questões, sejam elas de taxonomia, regulação dos mercados de carbono ou emissões de debêntures sustentáveis. Debêntures sustentáveis, o governo já fez, são os tais títulos verdes soberanos. O mercado de carbono já passou e a taxonomia verde está vindo aí. Taxonomia vai ser literalmente separar quais são as empresas do bem e do mal. Taxonomia, quando você pega na biologia, é aquele... É gostoso fazer ousadia com os filhos do rei. Aí sai de trás para frente, né? Ordem, reino, filo, espécie, classe, gênero e tudo mais. Aí você vai sair classificando, né? Você sai a classificação. O é gostoso fazer ousadia com a filha do rei era a frase que eu decorava na época de escola para botar as coisas em ordem. Mas enfim. Imagina, o governo Lula fazendo uma classificação de quem é do bem, quem é do mal, quem é do bem, quem é do mal, quem é do bem, quem é do mal. Meu Deus do céu. Mas segundo o Monark, tá bacana, muito bacana a política internacional do governo Lula. Muito bacana, muito. Sensacional. E aí tinha aqui o que eu queria falar com vocês, já tinha uns... Adiantei para dar tempo. Tinha 3 dias que eu queria comentar sobre isso. Mas se no tempo de falar, não tem problema. Sabe essa nota aqui? Sensacional. Sobre as americanas. Americanas deve ter impacto na agenda de governança corporativa em 2024. Aí você se pergunta, por que esta nota é sensacional? O que mais tem de novo? Mas tem alguma coisa aqui que a gente não saiba? Calma, vocês vão entender porque eu achei essa nota aqui muito boa. Porque eu acho que dá pra falar assim, ó. Nós acertamos, né? Bem acertado. Com a cessão de linha de créditos verdes, oferecidas até mesmo por bancos públicos como o Banco do Brasil, BNDES, Betlin explica que essa necessidade de demonstrar as práticas deve ser fortalecida com medo de perder acesso a crédito. A nota sobre as americanas já está falando que o mercado financeiro vai começar a fazer e falar, olha, agora a gente vai começar a trazer cada mais aspectos verdes na hora de conceder empréstimos. Tu já pensou, tu for comprar uma casa e tu não tem mais esse com crédito? Tu já pensou tu for comprar um carro e a taxa de juros ser proporcional à potência do motor do teu carro? Ou pelo menos a emissão de carbono do teu carro? Tu já pensou nisso? Tu acha que isso já tá muito distante ou já está muito próximo de acontecer? Não acho que os bancos sejam um exemplo de SG nenhum. A grande maioria não é um exemplo, mas eles têm o dinheiro, o poder e a caneta. Então, se é bonito, eu vou exigir. E as empresas vão ter que provar que efetivamente fazem. Então, assim, não venha querer só expor hipocrisia. Eles têm um poder para fazer. Outro destaque do ano de 2024 deve ser o fortalecimento dos conselhos, que é quem gere as empresas e dá o direcionamento das grandes empresas, das grandes corporações. Para 2024, Hugo Betlin
acredita que outra temática que ganhará destaque no país serão regulamentações mais fortes, assim como o amadurecimento da pauta de igualdade de gênero nos cargos de confiança. Lá vem ideologia de gênero de cima para baixo via regulamentação. Abre aspas. É uma pauta de governança e o dever do conselho cobrar, o que ainda é um desafio. A gente tem pouco profissionalismo no processo de contratação e escolha de conselheiros, que muitas vezes vão esquecer o que aprenderam de que você não defende os interesses de quem o nomeou, mas sim da companhia. Não, eu acho que não. Porque olha o seguinte, ó. Muitas vezes, para você ter uma vaga no conselho, você tem que ter um pedaço substancial da empresa, às vezes no mínimo uns 5%. Aí, você tem um pedaço da empresa. O seu interesse é que a empresa dê lucro. Só que o interesse da empresa hoje em dia não é dar mais lucro. Porque hoje impera o capitalismo de stakeholder. Não tem uma tradução para essa palavra stakeholder. Mas stakeholders são todas as partes as quais a empresa tem contato direto ou indireto. Ou seja, os funcionários, a empresa tem contato direto. Os fornecedores, o cliente. Aí começa a comunidade que a empresa está inserida. É um negócio meio abstrato. A cidade que a empresa está inserida. O planeta. Então, assim, tudo que tiver qualquer relação direta ou indireta com a empresa tem que ser levado em consideração. Então, esse novo capitalismo vê isso. E tu comprou o papel, tu tem lá 10%, tu é sócio da empresa, 10%, não. O conselheiro tá lá para garantir que tua empresa tá dando lucro, mas tá errado. Olha a desconstrução que os caras estão fazendo. Olha como os caras estão tomando na mão grande o controle das empresas, passando por cima de quem, sabe, tá indicando os conselhos. Eles querem esse cara. Então, assim, então vamos fazer regra para a gente limitar quem são as pessoas que podem entrar para o conselho. Porque a gente vai fazer aquele filtro ideológico que só vai entrar no conselho quem for de esquerda. Para o diretor executivo da consultoria na Nascentia, Vicente Baron, um assunto que começou a ganhar destaque neste ano e deve se tornar ainda maior no próximo ano deve ser a implementação da governança corporativa nas empresas familiares. E nem as empresas familiares vão ficar de fora. São empresas que às vezes não têm capital aberto, nem nada, que está lá atuando no conselho. Essas empresas representam a grande maioria do tecido econômico no Brasil e são as que têm dificuldade de governança pela complexidade de limitar funções e cargos. Querem tirar as empresas das mãos dos seus donos e transformar as empresas em agentes políticos. Por que eu falei que isso é interessante? Episódio 1509. A fatídica sabatina. E qual era o subtítulo? Bolsonaro elegível? Os fatores que podem influenciar 2026. E eu falava de coisas que, aos meus olhos, eram importantes e eram caminhos para nós conseguirmos aumentar a força da direita, aumentar a quantidade de pessoas que nos apoiam. E aí eu quero dar play no meu próprio áudio. Vamos me ouvir. Aqui. Quer ver outra pauta? Ideologia de gênero. Às vezes você fala de escola, o pessoal fala, discutindo todes, tá discutindo isso aqui, rapaz. Olha o Brasil tendo pro buraco, tá isso, economia. O liberal não sou assim. Aí você fala, não, peraí. Vamos seguir pro outro caminho? Vamos seguir pro outro caminho. Vamos fazer o seguinte, vamos falar aqui, vamos discutir sobre compliance e essa regulamentação SG nos conselhos das empresas. Porque qual é o sentido de uma empresa de capital aberto ter que contratar uma pessoa de cabelo colorido disso, que, sei lá, se identifica como isso, aquilo, outro? Qual a necessidade? Você contratar só por causa disso? Vocês acham que essas empresas, elas querem ser obrigadas a contratar uma pessoa só porque a pessoa se identifica como XYZ? Aí você já começa a receber ligação da CVM, você começa a receber, pô, que história é essa aí, pô? Aí vem isso aqui, você já começa a... Nossa, os bolsonaristas eles só falam só sobre liberdade de expressão. Você avança nessa agenda, tem a ver com isso daí, e você começa a gerar, inclusive, aquele arcabouço jurídico para você poder utilizar esta ação, esta lei, esse marco regulatório, para quê? Para puxar para outras pautas de ideologia de gênero em outras áreas. Será que o que eu estou falando está muito distante? Ou será que eu estou falando é algo relativamente palpável, que ainda que não avance, você vê, cara, olha o que os caras estão discutindo. Olha o que os caras estão discutindo. Será que
Será que não pelo menos ajuda em alguma coisa? Então você consegue fazer isso daí. E também passa por esses apoiadores. Passa por todo mundo entender um pouco a sua responsabilidade. Os assuntos que comenta, a forma que reage, o posicionamento das coisas. Quem diria, hein? Falamos sobre. Cara, você pode começar a criar um arcabouço para essas questões ligadas à ideologia de gênero, construindo por essa pauta econômica. Será que essas famílias querem ver os seus poderes extirpados na mão grande e falar assim, ó, tu perdeu tua empresa por causa da regulamentação? Será que as empresas de capital aberto também querem ver, cara, peraí, a gente tá perdendo o controle da nossa empresa por causa de regulamentação e compliance? Será que não é caminho de obter, né, trazer mais pessoas para o nosso lado? E são pautas que vão falar o quê? Ah, vocês vão falar o quê? Você é democrata? Por quê, cara? Eu tô aqui propondo aqui uma discussão simples. Isso aqui, esse vídeo foi do dia 13. 13 de dezembro. Essa notícia é do dia 25. É Natal. É que não teve comentário nos últimos dias. Acho que dá pra falar que estamos no caminho certo, né? Acho que dá pra falar que estamos no caminho certo. Porque a mesma coisa que eu falo, vai por aqui. É onde a esquerda tá tentando, né, ganhar o seu espaço. Aí você vê, ó. Mais uma nota. Essa saiu agora dia 28. Saiu depois. Polêmicas de grandes marcas devem ter impacto direto na agenda de diversidade em 2024. Se você acha que as coisas já estão ruins, se prepare. Vai ser o ano da verdade. Um ano de depuração para separar quem estava nessa agenda pelo oba-oba e quem tem compromissos sérios. Vai ser o ano para separar o joio do trigo, afirma o sócio fundador da consultoria Mais Diversidade, Ricardo Salles. Não é o nosso deputado, não, é outro cara. E aí, termino com essa. Quem tá falando das americanas. O maior escândalo que o mercado de capitais brasileiro já viu, né? Quase 50 bilhões. A doação para lendas americanas a favelas do Rio e de São Paulo. A varejista doou mais de 7 mil brinquedos, 10 toneladas de alimentos às vésperas do Natal. As iniciativas fazem parte do calendário SG da varejista. Esteja envolvida no maior escândalo que já se viu na história do mercado de capitais brasileiro. Depois, dá os brinquedos aí, dá uma comida no Natal, tá tudo bacana. Você é ESG. Enfim. Ah, pera, tem essa aqui, ó. Tem essa aqui. Mais uma rapidinha. Como Faria Limer enxerga o Brasil? Amazônia SG. Nordeste só presta pro Réveillon. Centro-Oeste é commodity. Tudo é grande São Paulo, Sudoeste. E no final é chimarrão com pistola. E tá nem aí pra nada. Mas só é isso daí que ele só vê isso. Só tão preocupado com isso. Só e somente só. Enfim. Vou mandar o meu próprio vídeo pra você lá no Instagram ou no Telegram depois. E é isso, né? Amanhã estamos de volta com tudo, né? Conformando figurino. Não, quem quer passar, só porque eu fico agoniado quando o áudio não tá bom, principalmente o áudio. Nossa senhora, tanto que eu comprei o microfone esses dias, né? A câmera não tem um fundo verde, fica assim, né? Comendo uns pedaços de minha cabeça. Né? Mas as orelhas nunca desaparecem, né? As orelhas tá sempre aí, firme e forte. E é isso, gente. Temos que dar um passo a mais na direita. Tem que dar um passo a mais, um passo a mais. 2024 é o ano. É o ano da eleição municipal, né? E é isso. Se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar mais, postar mesmo no canal, tem um botão de valeu, tem um pin na descrição, tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br e compartilhe o vídeo se der, né? Fico muito feliz, principalmente volte amanhã. E eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!